Oi, pessoal, então vamos tentar de novo, vamos fazer a gravação das funções de linguagem. Parece que ontem não deu certo, o vídeo não carregou no canal do cursinho, então vamos fazer o vídeo novamente, tá bom? Também já estou aqui com um aplicativo novo, espero que a gente consiga na próxima semana conversar bem e ao vivo, tá? Na transmissão lá para as nossas aulas. Bom, vamos começar. Eu sou o professor Roberli Alves Bertucci, da UTF-PR, sou voluntário aqui no Cursinho Solidário já há 15 anos e trabalho com redação. Meu tópico aqui é redação. Nós temos um projeto de correção de redações lá no TFPR, então eu vou tentar sempre, a partir das aulas aqui, das dicas, enfim, das leituras que a gente fizer nas aulas, oferecer para vocês uma oportunidade de escrever os textos, de pensar sobre a escrita dos textos e, claro, para que vocês enviem esses textos, né, para que a gente corrija os textos e dê um feedback para vocês. Bom, mas bora lá? Vou trabalhar um pouquinho, né? Essa aula inicial, ela tenta mostrar um pouco a ideia das funções de linguagem, que foi baseada nessa proposta desse autor aqui, o Roman Jakobson, tá? Esse russo aí da metade do século passado, tá? E, basicamente, o que o Jakobson propõe é que quando a gente transmite uma mensagem, quando a gente está no nível da comunicação, alguns elementos estão diretamente envolvidos. Por exemplo, aqui a gente tem a ideia do emissor, que é quem fala. Aqui, no caso, vamos imaginar que sou eu, tá? Vou colocar aqui, então, ó, Roberley vai ser o emissor, tá bom? Depois, vamos pensar que esse emissor está transmitindo uma mensagem. Nesse caso, qual é a mensagem? A própria aula, tá? É isso que eu estou oferecendo para vocês aqui, a aula de funções de linguagem, que é a nossa primeira aula do semi-extensivo. Esse emissor faz essa mensagem, no caso a aula, para um receptor, que são, no caso, vocês. Deixa eu colocar aqui, então, os alunos e alunas do Cursinho Solidário, tá? Então, a gente já tem aí 3 elementos que estão envolvidos nessa teoria da comunicação. O emissor, eu, a mensagem, a aula, e o receptor, os estudantes, vocês que estão assistindo a aula. Bom, para isso, eu preciso pensar sempre num contexto, diz o Jakobson. Ninguém fala do nada. No nosso caso, o contexto é o cursinho, basicamente, tá? Ou a preparação do vestibular. Tá? Esses pontos é que são importantes aqui para a gente pensar na ideia do contexto. É só aumentar aqui e modificar aqui para que vocês consigam ver bem melhor. Isso. Então, o contexto aqui é o contexto do cursinho, o contexto de preparação para o vestibular. Então, eu não vou dar uma aula teórica aqui para a gente investigar as razões filosóficas disso tudo. Só quero mostrar para vocês como Jakobson pensava nesses elementos que estão envolvidos nas funções que tem a linguagem, tá? A partir disso, diz o Jakobson, a gente precisa pensar também no canal. No nosso caso aqui, o canal é o vídeo, tá? Ou YouTube, se vocês preferirem, tá? Então, esse é o canal, é por onde essa mensagem passa. E, finalmente, o código é a linguagem que a gente está utilizando. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o português, estou utilizando a linguagem verbal, quer dizer, estou falando, e a própria linguagem não verbal, à medida que estou usando cores, fazendo traços para lá e para cá, tá? Tudo isso significa que a gente consegue pensar no código como um elemento muito mais amplo, um elemento de linguagem. Não é só a língua que a gente usa para expressar uma visão, né? Para escrever um texto, para falar alguma coisa, tá bem? Bom, a partir desses elementos que compõem a teoria da comunicação, o Jakobson sugere que a gente tenha 6 funções de linguagem específicas. A emotiva e a apelativa, tá? A referencial e a fática, tá? E depois a poética e a metalinguística, que a gente vai ver já. Então, bora lá. Vamos começar aqui pela emotiva. Diz o Jakobson que, preferencialmente, a função emotiva é aquela em que o emissor desenvolve o enunciado para expor a si mesmo. O que isso significa? Que eu estou falando de mim mesmo, que o foco da mensagem sou eu mesmo. É sempre a ideia da primeira pessoa, tá? Está voltado para mim. E onde é que a gente vê isso, diz o Jakobson? Poemas e canções, quando a pessoa fala, você foi embora, me deixou, eu estou aqui na sofrência e tal. Essa pessoa está falando de si. Falar de si é usar a linguagem com a sua função emotiva, tá? Ou expressiva, diz ali no início do texto. Também a gente pode pensar nas cartas.
Então, quando a gente escreve uma carta para falar da gente mesmo, quando a gente escreve uma autobiografia, por exemplo, tá? Quando a gente escreve um diário. Então, todos esses elementos, quando falam do eu, quer dizer, quando falam do emissor, eles se referem à função emotiva. Emotiva porque ele está falando dele, é o jeito de falar de si mesmo, tá bom? Bom, a segunda função que aparece para a gente é a função, justamente a função apelativa, que é o contrário. Agora a função apelativa coloca o foco no outro, no receptor, tá? É como se eu colocasse na outra pessoa o foco para que ela se convencesse melhor daquilo que eu estou falando, tá? Por isso que essa função aqui, que a gente tem a função apelativa, ela tem ênfase, como está escrito aqui, no receptor, tá? Porque eu quero, de alguma maneira, convencê-lo. E há boas razões, aí, bons textos que a gente pode pensar que são usados para fazer esse tipo de convencimento das pessoas. Aqui, por exemplo, a gente tem a capa do texto do Enem. Então, aqui vocês estão lendo, ó, textos injuntivos. O que são isso? São textos que dão instruções ou comandos. Então, a gente tem aqui a capa do Enem, a gente pode ter, por exemplo, um tutorial, também é um texto que dá um comando, que ensina a gente como fazer. A gente tem as receitas, a gente tem as leis, tá? Tudo isso são textos que nos transmitem instruções, comandos de como realizar as coisas. Então, a função que esses textos utilizam para fazer tudo isso é a função apelativa. Um outro texto que usa bastante a função apelativa é o texto publicitário. Aqui a gente está vendo um casal, né, na hora do parto, mais um bebê, e com a seguinte mensagem lá do Ministério da Saúde. Seja pai, seja parceiro, pré-natal e pós-parto também são coisas de homem. Então veja que aqui é interessante porque a gente tem duas coisas acontecendo. Aqui a gente tem claramente a linguagem apelativa por conta da propaganda, tá? Ou da campanha, vamos chamar assim, né? Campanha. Então, campanhas, publicidades em geral, tenta convencer o outro de alguma coisa, chamar a atenção do outro para alguma coisa. Por isso que a gente chama de linguagem apelativa. Mas vejam que aqui embaixo, olha só, deixa eu destacar aqui a gente tem uma lei, lei do acompanhante 11.108/2005. Então, a lei também é uma instrução. A lei diz assim, é permitido, blá, 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 blá. Então, a lei também tem uma função apelativa, porque também nos instrui em como realizar uma determinada ação. Tá? A terceira e bastante importante função de linguagem que aparece na teoria do Jacobson é exatamente a função referencial, aquela que tem como característica ser informativa. Na função referencial, portanto, o foco é a própria mensagem, é o elemento que a gente está transmitindo. Tá? Como se aqui, por exemplo, na nossa aula, o foco é a mensagem, são as funções de linguagem. Essa aula, por exemplo, tem função referencial. Eu não estou falando de mim, não quero convencer vocês, eu quero explicar um tópico. Para explicar um tópico, eu estou utilizando a linguagem referencial. Aqui a gente tem uma notícia, né? Então, notícia é um tipo de elemento bem comum, de função referencial, porque vai falar sobre alguma coisa do mundo, mas não é só, tá? Vejam que os textos científicos também, eles tentam divulgar, apresentar, explicar coisas da realidade, dizendo como a realidade é. Sempre que isso acontece, a gente está tratando da função referencial. Tá? Um outro tipo de função de linguagem que foi discutida na proposta do Jacobson é a função fática, que a gente usa para checar, basicamente, o canal. Tá? Quando que acontece esse tipo de coisa? Sim, a gente pode mandar uma mensagem para a pessoa no WhatsApp e perguntar assim, ó, tá on, né? Ou tá aí, né? Pode falar agora, etc. Ou seja, eu estou checando se a pessoa está no canal para que eu converse com ela ali exatamente. Ou aqui, ó, eu posso perguntar assim, ó, estão me ouvindo? Tá? Estão me vendo bem aqui na aula? Então, quando eu uso esse tipo de expressão, eu estou testando o canal. O canal, portanto, é o elemento por onde essa mensagem vai passar e é uma função bastante importante, tá? Ainda que a gente não faça toda hora, é uma função bastante importante.
Uma outra função que ocorre com bastante frequência na vida dos estudantes é a função metalinguística, que está centrada no próprio código, ou seja, quando a gente discute a linguagem que está sendo apresentada ali. Tá? Um exemplo que a gente pode ter bastante claro aqui são exatamente os termos dos dicionários, que discutem as palavras, o significado das palavras, a aplicação dessas palavras, etc. Ou seja, aqui o foco é a própria língua, é o que aquele elemento da língua está expressando. Não é uma questão referencial, não tem foco em mim, não tem foco no outro, mas o foco é exatamente nessa estrutura que permite com que a gente fale, com que a gente comunique, tá? Um outro exemplo que saiu outro dia nos jornais era sobre a palavra cringe. Então, a ideia do cringe, a explicação do cringe, de onde vem tal, tudo isso tem uma função metalinguística, tá? Bom, existem alguns poemas, algumas canções que falam sobre o próprio ato de escrever, sobre o próprio ato de cantar, mas aqui a gente vai passar rapidamente, tá? Tem bastante coisa aqui para a gente ver. A função poética, ela é uma função que mescla as características de outras funções. Por quê? Vejam que está escrito aqui, ó. Das 6 funções estudadas, a poética se caracteriza pelo uso artístico e criativo da linguagem. Então, é como se ela pudesse usar todas as outras funções, mas com um uso artístico, estético, indo, portanto, para uma outra pegada. Não tem uma pegada de análise da linguagem, mas tem uma pegada de discussão da linguagem e dos elementos, enfim, que a gente usa para comunicar, com uma função que é extremamente poética. Por isso que a gente fala muito de recursos expressivos, como sonoridade, como conotação, denotação. Conotação é sentido figurado, tá? A denotação, que é a palavra específica, os jogos de palavras e significados, o que a gente vê muito em diferentes textos. Deixa eu mostrar para vocês um aqui que eu gosto bastante, que é esse texto do Milor Fernandes, em que ele brinca um pouco com as próprias palavras e com o significado dessas palavras, com a maneira de escrever e com o significado. Tem, portanto, uma relação bastante metalinguística, mas é poética. Por quê? Ele não está discutindo a linguagem, ele não está apresentando a linguagem, mas ele está usando do significado da linguagem, por exemplo, a ave, que é um animal que voa, tá? E ao fazer isso, ele está representando aqui um V como se fosse uma ave que voa, como se fosse um animal que voa. Então ele brinca com o modo de escrever o texto, ele faz essa relação do significado da palavra, então uma relação metalinguística, portanto, mas usa isso de maneira poética, de maneira muito expressiva, de maneira muito bonita. Olha aqui que legal o egoísta, ó. É um E cujas extremidades de cima e de baixo fecham um retângulo e fica todo mundo preso ali, todas as outras letras presas ali. Ou seja, o egoísta está olhando só para si, né? Está encaixado só em si. Tá? O que é bastante interessante. E assim com as demais palavras, né? Vejam ali, por exemplo, vaga, que está separadinho. Vejam montanha, que ele escreve como se fosse uma montanha, poste, cemitério e etc. Tá? Então, essa estrutura poética do texto é bastante interessante para a gente pensar em como a linguagem funciona na nossa vida. A gente usa muito isso quando a gente escuta música, quando a gente lê poesia, lê textos literários. Vocês que estão se preparando para o vestibular, para o Enem, precisam ler muito isso e comecem a perceber como é que as pessoas que estão escrevendo os textos estão usando dessas funções para dar qualidade nos textos dela, tá bom? Bom, deixa eu falar então um pouco das questões, mas eu vou centrar basicamente numa questão que eu já vou pedir para vocês, para a gente conseguir já fazer uma primeira proposta de produção de texto, tá? Só pegar aqui então, na página 14 da aula 1, aqui ó, página 14 da aula 1, vocês têm aqui a questão 1.20, tá? Então, a gente tem aqui a questão 1.20 e nós vamos trabalhar basicamente com o gráfico aqui, com o texto 2, tá? A ideia, portanto, é trabalhar um pouquinho com esse gráfico, com esse texto 2. Vou apresentá-lo rapidamente para vocês, mas a ideia é que a proposta seja essa, tá? Vou pedir para que vocês já façam essa primeira proposta de produção e enviem lá para o nosso formulário de recepção de respostas, que também eu vou passar para vocês conseguirem acessar, tá? Salvem lá nos favoritos para conseguir encaminhar todo o material e receber as aulas e etc. Tá
bom? Bom, então aqui a gente está vendo um gráfico de relatos de violência. Vocês estão vendo que esse gráfico em pizza apresenta 7 dados relacionados à violência, tá? Então a gente tem como predominância nesses dados a violência física, que tem aqui 50,70%, depois a violência psicológica com 31,8%, e outros tipos de violência vão tendo ali porcentagens menores, mas não deixam de ser relevantes. Bom, por que não deixam de ser relevantes? Porque o total de relatos que fazem parte desse gráfico é de 140.350, ou seja, é muita coisa. Então, qualquer pequena porcentagem ali vai dar muitos casos de mulheres que foram agredidas. E como é que a gente sabe dessa informação? Onde é que está a fonte da informação? Então, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Já vou colocar até com a mesma letra. Aqui está a fonte da informação. Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, no ano de 2016, tá? É importante sempre esse ano porque ajuda a estabelecer um parâmetro de análise. Bom, o que é importante aqui quando a gente olha esses dados? Vejam que no caso do texto da violência 1, a gente está falando aqui mais ou menos em 50%. Eu poderia falar metade, ou um pouco mais da metade. Quando eu olho o caso 2, a gente está falando em mais ou menos 1/3 dos casos, porque 31,8, 1/3 dá 33,33333, então 31 dá praticamente 1/3. E os demais casos, vejam que se a gente olhar para esse número geral aqui, eles são relativamente surpreendentes, tá? Vejam, ó, 5% de 140 mil, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 1, 7, dá mais de 70, dá mais de 7 mil casos. Tá? Não, perdão. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. 5%. 5 vezes 4, 20 vai 2, 5 vezes 1, 7. É, isso mesmo, tá? Mais de 7 mil casos, o que é bastante coisa se a gente pensar em violência, tá? 7 mil mulheres que foram agredidas com violência moral. Veja que a violência sexual não está longe, está perto disso. Então é um número estarrecedor. Se a gente for fazer a conta de 7 mil dividido por 365, que são os dias do ano, quanto que dá isso em média, tá? Dá muita coisa, gente, dá muita coisa. É quase 20 casos por dia, 15 casos por dia. É muita coisa. Então a gente não pode diminuir a violência. E por que eu estou falando isso? Porque na hora de escrever o texto, eu já vou mostrar a proposta para vocês, não pensem que isso aqui é menor, tá? Esses dados de 1,86, 0,23 relativos aqui à violência patrimonial e ao tráfico de pessoas, que são taxas menores, insignificantes. Não. Quando a gente soma aqui nesse número geral, é bastante grave, tá? Então, o ponto é que a gente pode usar esse dado, esse número total e dizer, olha, por que é grave? Porque a gente tem aí muita gente que está sofrendo esse tipo de violência, tá? No número bruto, ainda que a porcentagem não seja tão grande. Bom, a proposta que eu quero apresentar para vocês é essa, que eu quero pedir para que vocês escrevam, é essa proposta em B que vocês estão vendo aqui na página 14, tá? O que essa proposta está pedindo da gente? Olha, considere os 140 mil casos de relatos de violência e escreva um parágrafo com no máximo 9 linhas, usando a função da linguagem referencial. O que significa significa usar a linguagem referencial, né? A função referencial? Significa que eu vou fazer um texto que é expositivo. Significa que eu vou fazer um texto que é informativo. E significa que eu vou fazer um texto em que eu não opino, tá? Em que eu não opino. Tá? Esse é o ponto aqui da linguagem referencial. Eu não vou colocar o meu lado, não vou fazer um texto apelativo para convencer a outra pessoa, eu vou tentar fazer um texto falando dos dados, basicamente. Tá? Então, o primeiro passo aqui, o primeiro passo e mais importante de todos, é que se eu estou fazendo um texto que é informativo, se eu estou fazendo um texto que é expositivo, eu devo citar a fonte. De onde é que eu estou tirando esses dados? Tá? Quem é que está me oferecendo esses dados? Então, a gente viu ali em cima que é a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, e vocês viram também que os dados são de 2016. Então, esse é o primeiro ponto. Já comecem o texto falando da fonte. Dados da secretaria, blá, 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 né? E aí coloquem lá o número geral de casos, tá? Pode colocar na primeira parte.
Então, fez essa primeira parte, ponto final. Apresenta a fonte, apresenta o dado geral, ponto final. Na segunda parte, né, o segundo passo para fazer isso é o quê? Falar das violências mais registradas. Mais registradas, que são basicamente as duas violências. Então, a violência física é a violência psicológica, né? Aquelas duas que eu comentei um pouco mais. Então, nesse segundo ponto do seu texto, nessa segunda parte do parágrafo, você vai falar das violências. Então, as violências que receberam mais registro foram tais e tais e tais. Bom, professor, eu uso as mesmas porcentagens do gráfico. Você pode usar uma vez, no máximo duas vezes porcentagem. No mais, faça aquela estratégia que eu falei antes, mais da metade, cerca de um terço, pouco mais, pouco menos de. Isso ajuda bastante. Usa o número total, como eu fiz a conta lá com vocês dos 5%. Isso ajuda bastante a não ficar repetindo porcentagem, porque a porcentagem está no gráfico, tá? Então, pense que para você fazer isso, então aqui, ó, terceiro ponto, violência registrada. Então, você vai falar da violência registrada. O segundo, perdão. Agora vem o terceiro. Deixa eu colocar em outra corzinha aqui. O terceiro, demais registros. Tá? Então, pensa assim, sempre que você for fazer, sempre, tá? Atenção, olha aqui o que eu falei, tá? Sempre que você for fazer um texto de caráter expositivo, de caráter de não opinião, é como se você estivesse contando, como se você estivesse apresentando para quem não viu, tá? Então, quem não viu o gráfico, você vai apresentar, você vai contar. Olha, dados da secretaria, eu li que dados da secretaria mostram isso, 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 sem opinar. Seja nessa parte, pelo menos, do seu texto, né? Não opine sobre a violência contra a mulher. Diga simplesmente que foi um dado que a secretaria registrou, tá bom? E vou repetir lá. A função referencial tem foco nos dados, tem foco, nesse caso aqui, na violência contra a mulher e os registros que foram feitos em 2016. Tá? Bom, eu vou mandar para vocês o link para que vocês tenham o modo de enviar as redações, tá bom? Agradeço muito a paciência de vocês, espero que tenha contribuído com essa primeira aula aí do semi-extensivo. Um abraço, viu?